Eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje vou dar continuidade aí ao nosso sistema que estamos desenvolvendo aí. Bom, na videoaula de hoje eu vou aí dar continuidade lá naquela questão da limpeza do nosso acesso, do nosso login, né? Eu havia dito que nós iríamos fazer essa parte, então eu vou aí continuar para fazer a limpeza lá das text box. Eu vou fazer algo bem simples, somente um for mesmo, que ele vai executar aí a limpeza das nossas text box. Após isso, após essa limpeza da text box, eu vou fazer aí a parte de cadastro, né? Parte de cadastro de acesso. Então eu vou colocar login, senha e vamos fazer aí o nosso cadastro. Bom, é algo bem tranquilo que eu vou fazer, né? Não vai ser algo assim tão sofisticado que atrapalhe aí muitas pessoas, algo simples, funcional, em que todos consigam entender aí as funcionalidades do que eu estarei colocando aqui no nosso projeto, tá ok? Bom, então eu vou até aqui o meu FRM login, já está aqui o código, eu vou fechar aqui. Acontece que os objetos eles ficam abertos, né, a interface, devido a outros projetos que você vai trabalhando, você vai mexendo no seu Visual Studio, ele acaba ficando aqui, né? Eu vou deixar aqui ele aberto, vou ocultar aqui, eu vou aqui dentro de FRM login. Aqui eu tenho o nosso acesso, vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui uma região aqui e vou colocar aqui como limpeza de objetos. Ok? Bom, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele interno, então eu vou colocar já aqui um private sub. E aqui eu vou colocar... eu vou deixar como limpar. E aqui enter. E aqui eu vou fazer o seguinte. Edin ctrl de controle, tá? Control. Lá no control aqui. Estou definindo aqui qual que vai ser o tipo da minha variável. E aqui eu vou fazer um for each. Notem que aqui no IntelliSense ele já me dá o for each. Tab nele aqui. E dentro do meu for each eu vou usar aqui o ctr, que é o control ali, né? E ele vai estar aí dentro do meu mi.controls. Opa, faltou aqui, ó. Controls. Dar um enter aqui, ele já me deu o next ali, né? E aí é simples, eu vou pedir para ele verificar se, né, o meu type name, olha só, ele já vai me dando aqui tudo direitinho. Se o meu type name, que é o meu ctrl aqui, se ele for igual, né? Então eu coloco aspas aqui e identifico para ele que é uma text box. Então se ele for uma text box, então me faça algo. E aqui eu vou dizer para ele que se for, então eu quero que o meu control.text ele receba aqui uma string, string.empty, ou seja, ele vai limpar aqui a minha text box. Então ele vai limpar as text box. Onde houver text box, e essas text box sendo exatamente o objeto indicando ali, ele vai simplesmente pegar e vai limpar aí as minhas text box, tá? Bom, bacana. Nós já fizemos aí a parte da limpeza, né? Então eu tenho aqui, se eu fechar no region, ele vai deixar aqui como limpeza de objetos. Então eu vou simplesmente, vamos abrir aqui, eu vou pegar aqui o limpar, vou dar aqui um Ctrl+C nele, e eu vou lá no meu botão. Meu botão que está aqui,
tem a parte de acesso, né? E aí ele faz aqui para limpar. Então aqui eu vou colocar aqui MSGBox. Olha só, ele funciona também, tá? Mas o detalhe é que tem que estar entre parênteses aqui. Então eu vou colocar aqui se ele passar por todo o nosso acesso, né? Se ele passar pelo acesso, ele vai dizer aqui que acesso com sucesso. Então, eu vou colocar aqui, ele pede um button style aqui, eu posso colocar aqui VB, deixa eu ver aqui, olha só, VB Information, e ele aceita, tá? Quando eu coloco VB Information, ele aceita. E notem que o que ele está trazendo aqui é bem parecido lá com o nosso VBA, né? Bem parecido. Ele pede ali, ó, o title, pede o título, né? E o meu título lá era MDL, né? Útil, ponto, nome. Prontinho, ó. Ele me trouxe também aqui. Notem que eu fiz o meu MDL apenas uma única vez lá no meu módulo útil, lá no, ou melhor, MDL não, né? O meu nome do meu software, eu coloquei apenas uma única vez para ele trazer do meu sistema. E além de trazer do meu sistema, ele me dá a possibilidade de eu colocar isso uma única vez. Então, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Vamos colocar 150. Então, notem que eu tenho uma message box aqui, ó. E aqui eu tenho uma MSG Box, totalmente diferente. Mas o VBNet, ele aceita as duas, tá? Mas, lembrando, recomendo que faça essa de baixo aqui, tá? Não faça a de cima, não. Vamos utilizar a mais moderna, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Deixar aqui um pouco, né? Aqui é o que nós já havíamos deixado lá para a nossa conexão. Então, notem aí, e se não conseguiram visualizar, agora vai ficar uma visualização melhor e mais agradável aí para conseguir fazer o código, tá ok? Isso. Agora vamos ao seguinte. Eu vou criar um outro formulário aqui, tá? Esse formulário, ele vai ser o formulário de cadastro de usuários, né? Para ele terem aí acesso ao sistema, tá? Então não adiantaria nada criar aí todo um processo sem haver aí a parte de cadastro de acesso, né? Porque a pessoa precisa ter esse acesso aí, isso é lógico, é o básico aí de um sistema. Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou no gerenciador de soluções, vou clicar aqui no meu projeto, botão direito nele, vou em Add ou adicionar, né? E aqui eu tenho formulário. Então ele já vai me abrir aqui o meu formulário. E aqui vai ser o meu FRM CAD acesso. Né? CAD acesso. Enter nele. Ele já está aí aberto, ocupando um determinado espaço dentro dele. Que eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele nesse tamanho aqui, né? Já vou trabalhar nas propriedades dele. Vamos dar uma cor para ele aqui dentro do backcolor. Dentro do backcolor eu vou colocar uma cor nele aqui. Vamos dar uma cor qualquer para ele. Vamos pegar esse Steel Blue aqui. Eu vou vir aqui na minha caixa de ferramenta e vou colocar aqui duas text box, né? Então aqui as minhas text box, vou clicar duas vezes aqui, ele já trouxe outra coisa que não era para trazer, mas vamos lá, vamos tirar aqui, né? Só dar um delete nele aqui, ele já deletou, e aqui eu vou trazer ele para cá e já vou dar um Ctrl aqui e clique nele, segure e arrasto. Prontinho.
Notem que quando eu faço isso aqui, ele me traz a Textbox 2 já, né? Automaticamente ele já me traz como Textbox 2. Bom, vou trazer aqui dois botões. Clico, seguro e arrasto para cá, ó, ele já me traz, né? Se eu vier aqui fazer novamente, clico, seguro e arrasto, ele também me traz. Aqui eu vou estender um pouco mais, não é? Trazer mais para cá. Então, posso fazer nesse formato aqui. Vamos com a setinha para o lado, dar uma dimensionada melhor. Vamos diminuir ele aqui. Vou pegar aqui uma label. Trago a label aqui para dentro. Prontinho. E aqui, vou trabalhar nas propriedades. Como ele já está selecionado aqui, eu já posso vir aqui e colocar, ó, usuário. Pronto. Né? Usuário. Eu vou deixar do jeito que ele está mesmo aqui. Clico seguro com a tecla Ctrl e arrasto para baixo. Ele já me traz para cá. E aqui eu vou colocar senha. Tá? Bom, aqui dentro eu podia colocar a nossa propriedade password char, como também eu posso colocar aquela system password char, né? Que fica mais bonitinho, fica mais agradável colocar naquele formato lá. E depois nós vamos, na próxima videoaula, eu vou colocar aqui a imagem, para quando a gente colocar o cursor aqui, ele vai me aparecer a senha aqui, vai deixar mais agradável a senha. Eu acho legal fazer isso, né? Mas nós vamos deixar isso para a próxima videoaula, que eu acredito que essa nossa videoaula aqui vai se estender um pouquinho. Bom, BTN, vamos trabalhar aqui primeiro? Vamos lá. Vamos deixar fixa aqui e vamos para txt cad usuário. Pode deixar txt usuário também, se quiser, não tem problema nenhum, tá? Não há problema nenhum em fazer isso. Aqui eu vou colocar txt cad senha. Pronto. Vou colocar aqui deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o btn. Aqui vai ser btn cadastro. E aqui vai ser btn fechar. Bom, em btn fechar, vou simplesmente Ctrl C aqui e vou lá embaixo no text, Ctrl V. Vou pegar aqui e vou aqui no, ou melhor, entrar não, cadastrar, né? Cadastrar. Pronto. Tá aqui cadastrar. Enter. Já está feito aqui o meu formulário. Vou clicar no formulário agora e vou trabalhar aqui com o meu Start Position. Vou colocar ele ao centro. E também eu vou trabalhar com as formas, né? Vamos trabalhar com Form Border aqui. No Form Border eu vou colocar None. Vamos deixar assim, nesse formato aqui. Bom. Feito isso, agora vamos lá. Botão cadastrar. Dentro do meu botão cadastrar, deixa eu ocultar aqui, que eu já coloquei os meus objetos. Eu vou criar aqui algumas variáveis, tá? Algumas variáveis, porque o que eu vou fazer, eu tenho a intenção de utilizar em outros objetos, em outros formulários, a codificação que eu vou preparar aqui. Então, eu vou pausar o vídeo, que eu vou abrir o meu SQL, então ele vai demorar um pouquinho para abrir. Após isso, nós vamos começar a trabalhar aqui. Na verdade, eu não preciso, porque ele deve estar como varchar. Bom, eu vou pausar ele. Vou pausar e já retorno. Bom, está aberto aqui, né? Hoje ele está um pouco mais rápido, até agradável, está mais obediente hoje. Bom, nós temos aqui no nosso banco de dados estudos, temos aí
o acesso, e temos aqui o Evandro e temos aqui também o Matheus e as suas respectivas senhas. Bom, feito isso, vou fazer o seguinte aqui agora. Dentro do meu sistema, do meu software aí, eu vou colocar aqui algumas variáveis, né? Variáveis essas que vai ser a nossa tabela acesso. Então aqui eu vou colocar din tabela as string, e já direto eu vou colocar aqui, ó, que ela vai receber o meu acesso. Vai se chamar a isso daqui, tá? A minha tabela se chama acesso. Bom, após isso, eu vou colocar aqui que vai ter o din, o meu campo será as string também, tá? Será uma string, e vai se chamar usuário, tá? Eu vou deixar com maiúsculo assim, não tem problema nenhum. E aqui, din usuário as string. Nesse caso aqui, ele vai receber vazio, não vai receber nada. Também din senha as string também vai receber vazio. Agora aqui, o que eu preciso? Que o meu usuário, que eu acabei de criar ali, ele receba um txt cad usuário.text e a senha também receba txt cad senha.text. Bom, se eu ver que a videoaula está se estendendo demais, eu encerro ela, tá? Com até algumas linhas de códigos bem agradáveis, e na próxima videoaula a gente retoma aí todas essas particularidades aí. Então vamos lá. Como eu criei variáveis para referenciar, para receber informações das minhas text box, eu não preciso colocar aqui, especificar a minha text box. Eu posso fazer o seguinte, que o if, né, que o meu usuário se ele for em branco ou minha senha for igual a nada, né? Então ele vai me executar algo. Isso é aceitável, eu posso fazer isso daí, né? Então aqui eu posso colocar o seguinte, messagebox.show, e aqui eu vou colocar o seguinte para ele: os campos devem ser preenchidos. Tá? Bom, aqui eu vou colocar o meu mdl.nome. Logo em seguida eu vou colocar o messagebox button, né? Messagebox button.ok. E aqui eu vou colocar messagebox. Opa, não coloquei vírgula aqui, né? Vírgula messagebox.icon ponto error. Eu vou deixar um error aqui, né? E logo em seguida um exit sub. Prontinho aqui um exit sub. Agora eu vou fazer o seguinte: eu preciso verificar a existência dele, né? Preciso verificar a existência do meu usuário. Por que eu quero fazer isso? Não há necessidade de fazer isso, porque nem sempre as senhas serão iguais de um usuário que tem o mesmo nome, de que cria alguma outra informação de usuário. Mas eu vou fazer isso somente para fins didáticos, tá? É uma coisa bem bacana, mas é somente para fins didáticos, tá ok? É isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou pedir o seguinte, ó, se, né? E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui como verifica existência.
deixa eu colocar o E aqui em maiúsculo, verifica a existência. E aqui eu vou colocar o seguinte, a tabela, para ele buscar qual é a tabela no banco de dados, né? Eu vou colocar aqui o campo e aqui eu vou colocar o usuário. Não, deixa eu colocar aqui o campo e também o usuário. Pronto. E aqui eu vou dizer o seguinte, igual a true, né? Embora eu não precisaria colocar, porque ele já me traz como true. Então, aqui ele vai me executar uma informação aqui. Nada mais é que ele vai me identificar depois que ele buscar isso, que é o seguinte aqui, tá? Então, messagebox.show. E aqui eu vou colocar a informação para que ele diga o seguinte, olha, existe um usuário aqui. Então, se existir usuário, simplesmente ele vai sair dessa rotina aqui. Então, ele vai olhar, vai mostrar e vai limpar o nosso text. Bom, vocês também podem notar um detalhe ali que verifica a existência está em vermelho. Isso é porque ele não está em local nenhum, né? O nosso verifica aí. Então, nós temos que fazer com que ele seja de uma forma que não gere meu erro aqui. Então nós temos que instanciar ele. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, messagebox. Aqui eu vou dizer que o meu usuário ele já é existente. Então, usuário já existente. Pronto. Ou pode tirar o já ali, né? Se quiser, pode deixar como existente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder muito tempo, então eu vou usar aqui, já vou pegar e copiar tudo aqui. Pronto, Ctrl C aqui, vamos lá embaixo, Ctrl V. E aqui eu vou simplesmente pegar o meu txt de usuário e vou limpar ele, .text, e aqui eu vou colocar aqui string.empty. Prontinho, limpo aqui e dou um exit sub. Né? Bom, conforme nós fomos desenvolvendo, foi sendo feito aí as videoaulas, isso daí nós podemos simplesmente ir melhorando depois. Né? Daí pode estar indo melhorando aos poucos e tal. E é algo que vai ficar bem bacana, bem legal. Bom, verifica a existência. Já tem muita coisa aberta aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou salvar tudo aqui. Vamos salvar. E eu vou fechar aqui alguns objetos que eu não estou usando eles. Não tem necessidade de ficar aqui. Né? Bom, aqui também. Vamos tirar esse daqui. A classe de acesso vamos tirar também. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe. E aqui essa classe, adicionar uma nova classe. Ela vai se chamar CLS útil. Bom, a classe foi criada. Essa classe aqui é onde eu vou colocar algumas informações necessárias para a classe, né, que eu quero trabalhar com elas aqui. Então, vamos lá. A minha classe está criada e eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui e vamos lá para a classe útil. Né? Dentro da minha classe útil, eu vou criar aqui, vou colocar uma apóstrofe aqui, exatamente essa informação aqui, ó, verifica existência. Vou selecionar só ela aqui, para eu não perder muito tempo aqui. Então, a public, vamos colocar um shard aqui nele, né, dentro dessa function. Dentro da function vai se chamar essa informação aqui, né, que é a nossa function aqui, que é a nossa verifica existência. Dentro de verifica existência, nós temos ali três
informações que precisamos colocar, que é a tabela, campo e o usuário, né? Aqui é o seguinte, eu venho aqui e vou deixar especificado aqui dentro. Então, byval tabela as string. São algumas manipulações em que eu vou fazer aqui. E aqui também byval campo as string. E o nosso registro, que é o byval registro. E ele tem que, essa função ela vai me retornar como booleana, as boolean. Então aqui ele vai me retornar aí a informação booleana, verdadeiro ou falso. Dou um enter nele aqui, né? Deixa eu ver o que deu erro aqui em registro. Tá, faltou eu especificar qual é o tipo de da nosso parâmetro aqui. Bom, agora aqui eu vou fazer o select, tá? Já vou deixar aqui o select logo de cara pronto aqui. Então aqui é o seguinte, din SQL. Eu vou colocar aqui deixa como SQL mesmo. As string vai receber aqui o seguinte. Então eu vou fazer aqui select count. Aqui eu vou colocar o asterisco para ele contar tudo. Aqui dentro vai ficar asterisco count. Select asterisco count from. Agora aqui eu vou dar um espaço, vou fechar aspas, vou concatenar com a tabela. Espero que vocês tenham entendido o porquê que eu coloquei a tabela nesse formato aqui e está lá no outro. Porque eu posso fazer uso deste aqui de várias formas, de várias maneiras eu posso utilizar essa função que eu estou criando. Porque aqui é para ele verificar a existência de usuário. Nada impede de que eu faça com que eu consiga fazer a verificação da existência de um cadastro de um novo funcionário, por exemplo, ou de um cadastro de qualquer outro tipo de informação que eu não quero que tenha duplicidade. Então, isso faz com que, se houver a duplicidade, ele vai me informar. O sistema que está sendo desenvolvido vai informar, a duplicidade. Agora aqui, tabela feita. Vou concatenar aqui também com exatamente um where. Então aqui, where, ou seja, onde, né? Vou dar o espaço aqui. Aqui também um pequeno espaço, né? Onde, agora aqui, eu vou colocar o meu campo. Campo, tá? Campo, na verdade aqui, quando eu falo campo, é o cabeçalho da minha tabela, tá? Então aqui, campo, eu vou novamente, agora aqui eu abro, fecho aspas, vai receber, e aqui coloco uma apóstrofe, porque é um texto, e vou concatenar aqui com o meu registro. Consequentemente, eu faço exatamente isso aqui. Abro aspas, apóstrofe, fecho aspas. Enter. E aqui tá com um pequeno errinho em algum lugar. Deixa eu ver. Ele tem um pequeno erro, porque não era para ele ter feito dessa forma. Deixa eu ver aqui. Sim. Bom, não sei porque ele entendeu que eu estava na linha de cima ainda, mas tudo bem. Bom, aqui, din DTR, que eu vou usar aqui um SQL Data Reader, né? Não vai funcionar, então vamos lá. Tudo que for de SQL não irá funcionar aqui, porque faltou um imports, né? Faltou importar aqui
system.data e um imports system.data.sql client. Depois eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhes sobre o System Data e System Data SQL. Aqui, o meu DTR, que eu abreviei aqui como SQL Data Reader, ele vai receber aqui, por enquanto, nada. Nothing. Tá? Mas não estou entendendo porque... Ah, sim. Yes. Pronto, faltou um as aqui, né? Prontinho. Aqui também, Gin, cmd, s, SQL, não, SQL command, é o comando que ele vai receber. Só que antes disso, faltou aqui o Gin, cns, SQL connection, que vai receber, aqui eu já vou fazer direto, tá? CLS conexão ponto get connection. Pronto. Não vou instanciar lá em cima não. Agora aqui o meu comando, o meu command aqui, ele vai receber um new, tá? Um novo SQL command. Dentro do meu SQL command eu tenho lá o meu SQL e o meu CN. Ou seja, o meu command ele vai executar uma instrução SQL e aí eu já estou colocando ali a minha conexão para ele. Então aqui também eu tenho um DIN, eu vou colocar aqui um contador. O contador é integer, né? Esse integer ele vai receber 0, tá? E aqui eu vou pedir para que contador, olha só que legal, o contador ele vai receber o meu CMD, que é o meu objeto ali do SQL command, tá? E dentro dele eu vou colocar aqui um método que é o execute escalar. Vamos ver onde ele está aqui, ó, execute escalar. O que esse execute escalar ele vai fazer? Ele vai simplesmente olhar o meu select que foi feito, que foi executado, e eu pedir para ele contar, né? O meu select lá em cima ele está o seguinte: me conta se existe alguma coisa. E qual é essa alguma coisa? É o meu where, tá? Então eu estou falando para o seguinte para ele: olha só, o execute escalar, eu coloquei aqui ó, um SQL, né, um comando SQL aqui, transact SQL, para ele fazer o quê? Para ele olhar no campo que eu determinei e simplesmente esse campo verificar se existe esse registro que eu coloquei dentro do where. Se existe, ele vai contar como 1. Então aqui ele vai me trazer a informação, se existe ou não, né? Então aqui ele está contando. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui uma variável que vai ser din. Eu vou colocar como valida as boolean, tá? E ela vai iniciar como true aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Bom, aqui ele já está me executando todo o meu comando que eu especifiquei aqui em cima. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um try catch aqui, né, para tratativa de erro. E aqui eu vou dizer o seguinte: se contador for igual a 0, então o meu valida vai receber false. Tá? Então ele vai receber false. Opa, vou mudar aqui. Tá? Vou mudar aqui. Não vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo. Tá. Bom, explicação. Por que eu mudei? Eu podia deixar a variável aqui e aqui simplesmente colocar valida é igual a true. Só que eu tenho essa facilidade de abreviar tudo isso.
né? Então aqui ele vai executar a minha informação e aqui ele já vai pegar a variável booleana e ele já vai verificar e já vai dizer, ó, ela é true. Se ela não, ela pode passar por aqui e vai verificar que é true. Então, depois que ele verificou aqui, ele vai falar é true. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai olhar, contador é igual a 0? False. Se ele não for, ele já vai pular aqui e já vai simplesmente me levar para executar as outras informações, porque ele é false, né? Lá eu pedi para ele verificar se era verdadeiro, se ele realmente existe. Bom, agora aqui é o seguinte, eu vou deixar aqui uma message box. Bom, não era isso, né? Mas tudo bem. Messagebox.show. E aqui dentro eu vou colocar um x.message. Então, se eu gerar algum erro, ele vai me retornar aqui o erro, né? Vai me retornar essa informação. Agora aqui, após o meu end try, eu preciso de um return, né? É uma função, a função tem que me retornar. Vai me retornar aqui o valida, que é o que eu preciso que ele me retorne lá dentro do meu cadastro de acesso, tá? Então ele precisa simplesmente retornar aqui. Agora, o meu verifica a existência, ele não está funcionando, ó, ele está como vermelho, olha lá, como está, ó, não está declarado, ele pode estar inacessível. Então vamos deixar ele acessível aqui, né? Bom, então aqui o meu imports. Dentro do meu imports eu vou colocar aqui o cadastro que eu tenho que importar o que está dentro dele ali, né? Ponto CLS útil, tá? Bom, dentro do meu CLS útil já está aqui, ó, funcionando tudo direitinho. Então, agora eu preciso fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em principal e aqui eu tenho o meu sair. Aqui eu vou colocar cadastro de acesso. O enter nele, clico, seguro e arrasto, tá? Para ele para baixo, não foi? Vamos alterar aqui. Pronto. Clico, seguro e arrasto e eu vou mudando ele aqui, tá? Se bem que eu poderia tirar isso aqui também, não tem problema nenhum. Aqui eu vou dar um duplo clique em cadastro de acesso. E aqui eu vou colocar DIN CAD acesso S. E aqui eu vou colocar um new, tá? Isso é muito importante. FRM CAD acesso, já me deu ali, ó. E aqui eu vou colocar CAD acesso ponto show dialog. Quando eu coloco show dialog, ele quer dizer o seguinte, fala, olha, você só vai executar qualquer coisa se fechar esse aqui ou cadastrar e fizer o processo. Então, ele vai simplesmente sobrepor o formulário PAI, né? Ele vai sobrepor o formulário PAI, que nesse caso é o formulário principal, e vai deixar o formulário principal inacessível. Então, eu tenho que executar aquela ação. Bom, aqui vamos verificar se está tudo correto, né? Ele já traz as informações, tudo certinho, valida, legal. Aqui está funcionando. Aqui eu tenho que colocar mi.close, né? Vamos fechar ele aqui. Legal. Então vamos lá. Eu vou executar ele, né? Vamos executar aí o nosso projeto. Eu vou dar uma pequena pausa enquanto ele executa, para não demorar mais o nosso vídeo aqui, né? E já retorno. Bom, ele iniciou aqui, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Coloquei aqui o Evandro usuário. Vamos aqui no entrar. Bom, nossa videoaula já está ficando um pouco longa, já se estendeu aí para 40, quase 40 minutos, acesso com sucesso, legal. E eu vou terminar essa parte aqui, só a verificação, e vou deixar a parte de cadastro de usuário para a nossa próxima videoaula, tá? Então vamos lá. Arquivo, cadastro de acesso, tá aqui cadastro de acesso.
ele está pegando aqui, tem que arrumar o tab index. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar Evandro aqui já, né? E vou colocar aqui só isso mesmo, para ele verificar o meu usuário. Então vamos lá, cadastrar. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Bom, ele gerou um erro aí, ó. Então vamos ver qual foi o erro que ele errou, que ele gerou aqui. Tá, ele está me dizendo aqui que é inválido coluna name, né? Então tem algo errado aí dentro do meu do meu select aqui, né? Meu select está errado, alguma coisa nele aqui. Então eu vou, deixa eu ver aqui, foi gerado originalmente planilha de chamada, pilha de chamada, tá? CLS útil, beleza. O importante é esse aqui, ó. Ah, tá, ó. Ele já me deu ali, ó, que usuário, né? Errado ali alguma coisa em usuário. Vou fechar aqui a minha exceção, que ele já me deu o erro aqui em cima. Tá certo? Então aqui, aparentemente está tudo certo. Vamos ver. Deixa eu fechar aqui, ver o que está acontecendo. Vou fazer o seguinte, para a aula não estender demais, eu vou pausar o vídeo novamente e eu já retorno, ok? Bom, o erro está aqui, ó. Usuário. Ele dá lá que não existe esse campo. Realmente, esse campo não existe. Eu coloquei aqui como usuário, expliquei para vocês o que era, que é um campo, que é exatamente esse campo aqui, ó, login, e não usuário, né? Eu troquei as bolas aí. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou aqui e vou colocar login. Então, o que ele fez? Ele olhou lá na tabela, dentro do meu banco de dados, lá, acesso. Poxa, acesso não existe login, então ele vai gerar esse erro mesmo, né? Então, vamos iniciar aqui novamente o projeto. Eu acho que acredito agora ele vai um pouco mais rápido, né? Porque ele está já com tudo na memória, tudo certinho. Então, eu acredito que ele já vai carregar. Já está executando, prontinho, carregou. Então, vamos lá. Evandro 123, que é a senha que eu criei, né? Tá, o acesso com sucesso. Depois eu vou tirar isso aqui, não precisa disso. Arquivo, cadastro de acesso. Beleza? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui o Evandro. E eu tenho que colocar alguma coisa aqui por causa do OR. Depois nós vamos arrumar isso aqui também. Então eu vou clicar aqui em cadastrar. Ó, prontinho. O usuário já existe. Vou dar um OK. E agora está em branco ali. Eu vou simplesmente colocar aqui. Vamos colocar aqui. Opa. Bom, cadastrar. Bom, não vai me dar mensagem nenhuma, né? Porque não é para dar mensagem. Na verdade, ele deverá executar uma outra ação, né? Tanto que se eu clicar aqui, note que ele funcionou, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, o Matheus aqui e der cadastrar, ele não vai deixar cadastrar, ó, usuário já existente. E aqui eu vou fechar ele. Eu não sei se o comando sair aqui está funcionando, não está funcionando. Então eu vou aqui só fazer esse processo aqui, vou fechar ele. Bom, a nossa videoaula vai ficando por aqui, né? Peguem aí, pratiquem, estudem bastante, notem aí que vocês podem ver que não é difícil o VBNet, tá? VBNet não é difícil. Confesso a vocês que quando eu peguei o C Sharp, o VBNet para estudar, eu não fiz nenhum curso, porque quando eu comecei já não tinha cursos assim a rodo como é para outras linguagens de programação, e eu não queria gastar dinheiro com curso, né? Ou melhor, erroneamente aí não gastar, né? Eu não queria investir, porque quando está estudando não é gasto, é investimento para você. Então, vamos lá, reformular melhor a minha colocação. Eu não queria investir em um curso naquele momento, eu tinha outras prioridades, então eu resolvi comprar um livro. Tá? Comprei um livro, quando eu bati o olho, que eu comecei a ler, eu falei assim, isso aqui não vai ser difícil.
vai ser mais tranquilo. Então, eu não precisei fazer nenhum curso com VBNet. Eu fui simplesmente aí estudando com livros, pesquisando algumas coisas na internet que a gente não achava e praticando bastante. Isso fez com que me levasse ao conhecimento aí um pouco, né? Não muito, mas que eu consigo aí programar, desenvolver todos os meus projetos aí, né, para vários clientes, para várias empresas. Então é isso. Agradeço a todos aí, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. E bons estudos!